paz do Senhor. Hoje vamos ter mais uma aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica. E a aula de hoje é com o professor Pastor Marcelo. Pastor Marcelo trabalha na Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã. Ele tem servido aqui conosco. É o nosso secretário de Educação Teológica e também o diretor da editora Publicações Avivamento. Pastor Marcelo, ele é formado em teologia, bacharel em teologia e também bacharel em administração. Ele é pós-graduado em aconselhamento pastoral, teologia e literatura e em produção e revisão de textos. E também é professor da Escola Bíblica. Todos os nossos professores que têm lecionado aqui neste curso são todos professores da Escola Bíblica. Então, que vocês tenham uma ótima aula. A aula de hoje é sobre ensinar Bíblia para adultos. Boa aula a todos. Deus continue abençoando vocês. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a educação de adultos. É muito diferente lecionar para crianças e lecionar para adultos. Há uma terminologia técnica para se referir à arte de educar adultos e o termo é andragogia. Para nós entendermos o significado de andragogia, nós vamos lançar mão de um outro termo mais conhecido, mais popular, que é a pedagogia. Então, pedagogia é a junção de duas palavras gregas, pedos e gogos, né? Sendo que pedos é criança e gogos é educador. Então, em termos gerais, pedagogia significa a arte e a ciência de educar crianças. Assim sendo, o termo andragogia também é a junção de duas palavras da língua grega. Andros, que é homem, e gogos, que é educar. O prefixo andros não diz respeito necessariamente ao sexo, homem ou mulher, mas diz respeito à maturidade, à fase da vida. Então, andros, que significa homem nesse sentido, é pessoa madura. Então, se pedagogia é a arte e a ciência de educar crianças, andragogia é a arte e a ciência de educar adultos. Esse termo, andragogia, foi usado pela primeira vez em 1833, por um escritor chamado Alexander Kepp. Ele era um alemão e, estudando a respeito dos métodos educacionais de Platão, ele cunhou, então, esse termo, esse neologismo. O que é um neologismo? A pessoa, ela cria uma palavra ainda não existente nos dicionários. Então, ele criou no seu livro o termo andragogia, para se referir à educação de adultos. Esse termo foi bem aceito em 1833. Porém, apenas em 1970, através de um escritor americano chamado Malcolm Shepherd, é que esse termo se tornou popular. Foi Malcolm Shepherd que estabeleceu os 6 pilares ou 6 princípios da andragogia, que é a arte de educar adultos, ok? Então, os 6 princípios estabelecidos por Malcolm são os seguintes. Primeiro, necessidade de aprender. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, experiência. Quarto, prontidão. Quinto, orientação. E o 6º princípio, motivação. Como eu havia dito, educar crianças
difere da educação de adultos. Então, o primeiro princípio trata que as crianças, elas não têm consciência da necessidade de aprender nas suas primeiras fases do aprendizado, pela sua imaturidade, por não ter ainda uma cosmovisão plena, por não saber ainda da utilidade do aprendizado, elas precisam ser conduzidas em todos os detalhes do processo. Nesse sentido, a princípio, nos primeiros anos da educação de uma criança, e quando eu estou falando aqui da educação, estou me referindo mais à educação formal, ela se torna um agente passivo, por não ter consciência da necessidade do aprendizado. Porém, Schaeffer, ele vai tratar que o adulto, para que ele venha realmente a interessar-se pelo aprendizado, ele precisa primeiro entender que precisa aprender. Então, nesse quesito, o adulto, ele precisa ser conscientizado da importância daquilo, ou daquele assunto, ou daquela matéria, para então interessar-se por ela. E geralmente essa necessidade de aprender está ligada às circunstâncias da vida adulta. Então, é muito comum nós encontrarmos pessoas que não se interessavam por determinado assunto, e quando eu falo aqui são pessoas já maduras, e de repente elas começam a se dedicar àquele aprendizado, porque de alguma forma, de uma maneira ou de outra, a vida a levou a entender que ela precisa aperfeiçoar-se. Então, quando um professor ele está em uma sala lecionando para adultos, ele precisa, primeiramente, para incentivar esse adulto a vir à sala de aula, estar ali, é preciso primeiro que esse adulto seja conscientizado da necessidade que ele tem de aprender. Então, esse é o primeiro princípio. Repito, a criança simplesmente era levada à escola para aprender. E no decorrer do seu desenvolvimento intelectual, ela vai percebendo a importância. Já o adulto, para aprender, para ir em busca do conhecimento, ele precisa primeiro ser conscientizado desta necessidade. Então, esse é o primeiro princípio que Malcolm Schaeffer deixa para as pessoas que vão aplicar essa técnica da andragogia. O segundo princípio é o autoconhecimento. Se o primeiro princípio diz que é necessário que o adulto tenha uma consciência da sua necessidade de aprendizado, o segundo princípio, ele vai trabalhar a ideia de que este adulto, ele é autodirigível. Ele, por ter já bastante bagagem de vida, ele já, durante a sua existência, foi criando meios de aquisição de conhecimento. Seja, neste caso, então, informal, durante a vida, e agora, quando ele vai buscar um conhecimento, uma educação mais formal, ele já traz consigo as características de aprendizado que ele obteve através da vida. Então, ele sabe a maneira em que ele aprende melhor. Veja, a criança, você vai começar a introduzi-la na aquisição de conhecimento e vai começar a ensinar a essa criança técnicas de aprendizado, desde a alfabetização. Porém, o adulto, quer seja informalmente ou formalmente, quando eu digo informalmente, é a educação na família, é a educação na sociedade, isso informalmente. Formalmente é quando ela busca uma educação com uma grade curricular. Então, essa é a diferenciação que eu faço entre a educação informal e a educação formal para o fim da matéria que nós estamos analisando. Então, um adulto, quando ele foi despertado sobre a necessidade de aprender, com base nas próprias circunstâncias da vida que se apresentou a ele, então ele tem que buscar esse aperfeiçoamento para determinada finalidade, este adulto, ao vir à sala de aula, uma vez então despertada a sua consciência,
ele vai já ter um autoconhecimento. Então, ele sabe, devido às experiências pregressas, ele sabe como a melhor forma de aprender, como ele aprende melhor. Então, quando um professor está dando aula a pessoas adultas, a pessoas com esta bagagem anterior, ele tem que estar também consciente de que esta pessoa, este aluno individualmente, ele tem já pré-estabelecido os seus próprios caminhos de aprendizagem. Então, neste caso, o professor não vai impor uma técnica, ele pode dar dicas a este aluno, ele pode orientar a este aluno no processo, mas ele tem que respeitar a maneira de aprender daquele adulto, já que ele já teve experiências anteriores, repito, informais ou formais. E assim, o professor tem que estar atento às características de cada um dos seus alunos e então aproveitar a maneira em que aquele aluno aprende e, através disto, transmitir a ele o conhecimento de forma que vai agregar a ele aquilo que ele já anteriormente havia absorvido na sua educação. O terceiro princípio da andragogia é a experiência. Veja, o autoconhecimento afirma que o aluno adulto já tem os seus caminhos de aprendizagem. E nós devemos, como professores, entender isso e respeitar. Incentivar a aquisição do conhecimento através dos próprios caminhos em que o aluno consegue aprender melhor. Já a experiência, que é o terceiro princípio, ela vai dizer que este aluno que já tem o autoconhecimento de como aprender, o caminho de aprender, os atalhos que ele utiliza para aprender, a experiência diz respeito aos conhecimentos adquiridos através das suas próprias técnicas de aprendizado. Então, além do professor respeitar os caminhos do autoconhecimento de aprendizagem do aluno adulto, ele precisa também estar atento e respeitar a experiência adquirida através do percurso deste caminho que o aluno adulto já percorreu anteriormente. Ou seja, o professor precisa entender que ele está lidando com pessoas que já têm certos conhecimentos e maturidade e que ele traz à sala de aula as suas experiências em torno dos assuntos que estão sendo propostos na matéria em voga. Então, muito comum, alunos adultos, ao ouvir o professor falar a respeito de uma matéria X ou Y e colocar o assunto em debate em sala de aula, esses alunos adultos invocar as suas experiências anteriores, similares ao debate em sala de aula, para elucidar o entendimento de uma matéria. Então, qual que é a postura do professor em uma situação dessa? Ele vai servir, neste caso, como um mediador, um facilitador do discurso, da matéria em si. Ele vai ouvir este aluno e precisa ter sensibilidade, porque a experiência que o aluno colocar em sala de aula, muitas vezes, não servirá como padrão a ser seguido por todos. Em alguns casos, até, essa experiência acaba contradizendo princípios gerais daquilo que o professor está colocando em sala de aula. Por exemplo, nós tratamos de assuntos sobre a Bíblia. É muito comum pessoas terem as suas próprias interpretações, tá? E colocar essas interpretações na sala de aula, e de repente, tá, aquela interpretação, ela distorce completamente o sentido e a aplicação que o professor está colocando na matéria lecionada. Então, o professor tem que ter sensibilidade em ouvir, entender o porquê que o aluno compreendeu aquele texto daquela maneira
respeitar aquilo que for possível de ser aplicado e, com muita educação e cuidado, trabalhar naquilo que foi mal compreendido, corrigindo os possíveis desvios e trazendo, então, luz ao verdadeiro significado do texto bíblico. E nesta situação, você valoriza o esforço do aluno em tentar entender, você mantém aquilo que é coerente e apenas você vai trabalhar para resolver o problema de distorções, trazendo o significado melhor para aquele texto. Assim você jamais vai envergonhar publicamente o aluno, você vai aprovar o esforço dele na tentativa da interpretação e você vai levá-lo a progredir no conhecimento daquele texto, fazendo-o sentir-se importante, como de fato em relação aos aprendizados anteriormente adquiridos e agora com a informação que você dá a ele a respeito de possíveis distorções, ele vai compreender melhor o texto e vai crescer no conhecimento e sentir-se mais seguro para quando posteriormente for falar sobre o assunto, ter maior propriedade. Então, o terceiro princípio, a experiência, precisa haver muita sensibilidade da parte do educador para lidar com o educando adulto, para que ele sinta-se valorizado no conhecimento já adquirido anteriormente e possa, a partir deste conhecimento e das elucidações necessárias, sair da sala de aula ainda mais convencido de que precisa continuar aprendendo, tá bom? Sem, no entanto, desfazer a importância daquilo que ele já adquiriu durante a sua vida. O quarto princípio é a questão da prontidão. O quarto princípio, ele vai nos dizer que, veja bem, conforme a gente está sempre fazendo o paralelo aqui entre a pedagogia e a andragogia, a pedagogia, por si só, pela questão da faixa etária e pela questão da passividade da criança que é levada à escola, sociabilidade da criança em relação aos demais alunos, esta criança, ela já está, pelas suas próprias características, pronta a começar a aprender. Quando nós falamos da educação de um adulto, o adulto, ele tem, obviamente, um cotidiano muito diferente de uma criança. Veja, o adulto, ele tem várias responsabilidades. Então, ele vai trabalhar, ele vai cuidar da família, né? O adulto, ele vai ter responsabilidades financeiras, vai ter responsabilidades sociais, demandas que vai trazendo a ele grande peso, né? Grande fadiga, grande cansaço. E para que ele realmente se disponha a aprender algo, como nós vimos aqui no primeiro princípio, né? Quando ele é despertado à necessidade de aprender, porque não basta apenas a pessoa ser despertada à necessidade de aprender, isso é o primeiro princípio, ele é importante. Uma pessoa, ela pode ser despertada a uma necessidade de aprender, mas ela pode ser uma procrastinadora, ou seja, a pessoa entende, poxa, eu preciso aprender melhor isso, eu preciso entender melhor isso, eu preciso conhecer melhor esse assunto, essa matéria, essa técnica, enfim. A pessoa ser conscientizada que há uma necessidade não significa necessariamente que ela já teve a prontidão. Porque é muito comum nós ouvirmos, né, ano após ano, pessoas dizerem, eu preciso melhorar nisso, eu preciso aprender aquilo outro. Mas fica apenas na parte da conscientização, ela está consciente que precisa, mas ela ainda não se propôs, não teve prontidão. Uma criança, pela sua faixa etária e por ter uma vida que não exige dela tantas demandas, ela está pronta a aprender. O adulto, mesmo sendo uma vez conscientizado de que precisa aprender, agora é necessário haver prontidão para aprender. E como é que essa prontidão para aprender é trabalhada no adulto?
Mais uma vez, essa prontidão é trabalhada com base na necessidade circunstancial. Ou seja, eu tenho consciência que eu preciso aprender algo, mas por não saber algo neste momento, isso não está, de alguma forma, me prejudicando tanto. Então, a pessoa vai protelar, vai procrastinar esse aprendizado. Mas quando ela se depara com uma situação em que aquele aprendizado tornou-se necessário para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento intelectual, de acordo com seus objetivos estabelecidos, então ela vai ter uma prontidão. Por quê? Porque ela vai utilizar aquele aprendizado, aquele conhecimento no seu dia a dia. E aqui é muito importante nós notarmos que tanto o quarto princípio quanto o sexto, que eu ainda falarei, são similares, tá bom? Mas o quarto princípio vai nos dizer que essa pessoa agora toma a decisão. No primeiro princípio, ela é conscientizada a aprender. No quarto princípio, ela toma a decisão de aprender, ela fica pronta a aprender, porque agora, aquilo que uma vez ela sabia ser necessário, agora tornou-se algo muito necessário para seu desenvolvimento em alguma área da vida. Então, ela vai à sala de aula por isso, independentemente das suas dificuldades de demanda diária, dos boletos a pagar, do cansaço devido ao seu trabalho, ao seu cotidiano, das preocupações tantas, ela supera todos esses obstáculos e vai aprender porque ela sabe que aquilo vai contribuir para o seu desenvolvimento em alguma área da vida. Tá? Então, esse é o quarto princípio da andragogia estabelecido por Schaeffer. O quinto princípio é orientação. Então, o aluno adulto, em sala de aula, ele tem a orientação, ele precisa ser orientado, ele precisa ser conduzido ao atingimento dos seus objetivos, já que, como nós vimos no princípio 3 da experiência, muitas vezes as experiências que esse aluno teve, que devem ser respeitadas como vimos, elas não são as melhores experiências. Então você assume, através das experiências daqueles alunos, a sua condição atual e a partir daí você trabalha a orientação desses alunos no aprendizado para o atingimento dos seus objetivos. Assim você tanto respeita o princípio 3, que é a experiência, mas como você também reconduz o aluno a um melhor caminho para a absorção do conhecimento, para que ele atinja o seu fim, os seus objetivos do desenvolvimento pessoal. Então, quando o aluno adulto ele está em sala de aula, ele precisa, além do aprendizado, além do respeito do professor à própria maneira de aprender, o autoconhecimento, além do respeito do professor nas experiências pregressas do aluno, o professor precisa então de orientá-lo em sala de aula, respeitando-o, na medida do possível, toda a bagagem que o adulto já tem. O que difere muito da criança, porque nós pegamos a criança praticamente no princípio da prontidão, do quarto princípio, nós pegamos ela como se fosse uma lousa, um quadro em branco, no sentido de um aprendizado formal, para então dar a ela técnica de aprendizado, e ela não tem tanta experiência de vida para trazer em sala de aula, para debater, para discutir com o aluno. Mas o adulto, sim, ele tem, e ele precisa ser orientado no processo do aprendizado. E o sexto princípio é o princípio da motivação. Então, quando que o aluno que veio, que foi despertado o conhecimento da necessidade de aprender, que foi levado a entender que precisava tomar a decisão de aprender, dar um passo além de saber que precisa aprender, ele
se dispor a aprender, ter a prontidão para aprender, ele vai à sala de aula para fazê-lo, levando toda a sua bagagem. Então, para que ele mantenha-se aprendendo sempre, ele precisa de ser motivado a isso. E a motivação, o sexto princípio, diz que ela acontece mais interiormente do que exteriormente, mais internamente do que externamente. Porque este aluno, ele precisa, através do processo da orientação, ser levado a perceber a importância daquela matéria no seu dia a dia. Então, o aluno adulto, ele precisa ter clareza da importância daquilo que está aprendendo e como isso vai impactar no seu dia a dia. Então, quando o adulto consegue linkar esse aprendizado à prática diária, então ele vai estar motivado a continuar aprendendo, porque a aplicação deste conhecimento na vida vai facilitar muitas coisas e vai evitar muitos erros e muitas consequências más. Então, é muito importante que o professor de adultos, ele tenha em mente que quanto mais ele linkar a matéria, a teoria, à prática, o aluno adulto vai, então, ser cada vez mais motivado a estar em sala de aula para aprender. Então, esses princípios, eles são importantes e, como é tido aqui no livro de Malcolm Shepherd, são fundamentais. Técnicas que a gente vai aplicando, não necessariamente nesta mesma ordem, isso vai depender de caso a caso, mas técnicas que nós vamos aplicando na nossa didática para alcançar melhor os nossos alunos. Essas técnicas são aplicadas tanto em cursos de formação de profissionais, como em cursos de formação de pessoas adultas em ensinos médio, fundamental. E essas técnicas podem ser também aplicadas na nossa sala de escola bíblica dominical em relação aos adultos. E na escola bíblica, nós vamos ter aqui uma característica muito importante que cabe ser salientada, que é o desnivelamento entre os alunos. Um professor que está lecionando, por exemplo, para adultos, no EJA, num nível fundamental, ou no nível do ensino médio, em teoria, ele vai ter na sala de aula pessoas com conhecimento mais nivelado. Ele vai ter em sala de aula pessoas que já passaram pelas matérias anteriores, de acordo com a grade formal, adquiriram conhecimento minimamente para estar agora na fase em que estão, seja fundamental, médio, ok? E, em teoria, pelo menos em teoria, aqueles alunos estão mais nivelados. E o professor, então, a partir da grade anterior, ele vai progredir com aqueles alunos. Quando nós estamos lecionando a adultos numa sala de escola bíblica, nem sempre nós vamos ter esse nivelamento. Talvez quase nunca nós vamos ter esse nivelamento. Porque nós teremos na nossa classe pessoas que já têm um grau de conhecimento melhor a respeito das matérias bíblicas que nós lecionamos e pessoas que estão ainda dando os primeiros passos. Por isso que, sempre que possível, havendo condições de se aplicar, de acordo com a realidade da estrutura de cada congregação, é importante ter uma sala para novo convertido. Porque, veja bem, se nós pegarmos a nossa realidade, uma pessoa que acabou de receber a Cristo como Salvador e colocá-la diretamente na sala com outros adultos que são nivelados de maneira bem diferente quanto ao conhecimento que está sendo
transmitido a elas, sem que elas tenham, no mínimo, o fundamento da fé cristã, esta pessoa vai absorver muito menos. E o professor, por sua vez, vai ter muito mais dificuldade de, através da matéria, atingir as mentes mais exigentes e mais experientes e aquelas que estão agora principiando a sua jornada espiritual de fé. Portanto, se nós tivermos, e eu repito, de acordo com a realidade de cada congregação, da estrutura de cada congregação, uma sala para novos convertidos, isso é ideal, porque aquela pessoa que recebeu a Cristo, ou ela foi discipulada anteriormente, antes de receber a Cristo, por exemplo, através do curso Vida Abundante, ou se ela chegou à igreja ali e recebeu a Cristo como Salvador e vai integrar o corpo de Cristo, seria importante se houvesse, e na medida do possível, uma sala para novo convertido ou para novos convertidos. Porque daí ela vai ser introduzida aos princípios da fé cristã através do curso Vida Abundante. Repito, tá? Curso Vida Abundante não deve ser lecionado apenas para as pessoas que chegaram à igreja. A gente oferece o curso Vida Abundante para todas as pessoas. Aquelas que já vieram através do discipulado do curso Vida Abundante, elas então terão mais facilidade de serem envolvidas na escola bíblica, porque já tem alguns princípios fundamentais da fé. Mas se essa pessoa chegou e não foi ainda discipulada, seria muito importante ter uma sala para novos convertidos. Porque você não vai nivelar completamente a pessoa antes de colocá-la na classe de adultos, porque eu estou falando de ensino de adultos aqui, sempre. Você não vai nivelá-la completamente, mas pelo menos os princípios fundamentais da fé cristã, ela terá. E vai ser um pouco mais fácil de, a partir daí, adquirir mais conhecimento e facilita também o processo do professor lecionar para esses adultos. Então, o professor da escola bíblica, diferentemente de um professor secular, ele vai ter na sua sala um maior desnivelamento, o que vai exigir dele muito mais sensibilidade para poder, então, elevar o conhecimento desses alunos e fazê-los entender a importância deste processo. Então, cabe a nós sabermos que esse trabalho é um trabalho que glorifica o nome do Senhor. Estas técnicas, elas não foram criadas especificamente para a aplicação na educação cristã, ok? Mas essas técnicas podem ajudar, ser aplicadas em uma sala da escola bíblica. Para finalizar, deixo aos nossos professores um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. ênfase na parte B do versículo 7, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Que Deus abençoe a sua vida e espero que essas técnicas possam ajudá-los no dia a dia em sala de aula. Que Deus os abençoe.